Bom dia, doutor Nelson. Agora vai. Bom dia, Juliana, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. Obrigada por sua disponibilidade, né, para a O gente prazer é bater esse nosso. papo Que hoje. bom encontrar você novamente para a gente bater um papo sobre coisas muito importantes. Muito importantes, né, doutor Nelson? E desde que começou toda essa questão da Covid-19, os pacientes cardíacos acenderam aquela luzinha de alerta, né? Isso, Nós estamos no grupo de risco. Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso, o que é o coronavírus, né, essa doença Covid-19, e de que forma ela, por que ela afeta tão mais gravemente as pessoas que já têm aí doenças cardíacas. isso. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui do Viver Bem, né? Vocês sempre trazendo temas instigantes, atuais e muito importantes para a comunidade. E nesse momento que o mundo vive uma crise sem precedentes, eu acho muito importante tratarmos desse tema. Bom, a doença em si, o grande problema dela é que é uma doença nova, ainda muito desconhecida, ou seja, está acometendo a população mundial há menos de um ano, coisa de 6 a 8 meses, né? E é uma doença que nunca afetou tanto a população como nada neste mundo. Já atingiu, já matou mais gente do que todas as guerras mundiais, né? Então, é algo muito desconhecido, muito grave, que além de mexer com a saúde individual, mexe com a saúde da coletividade, das cidades, dos países e, na verdade, do mundo todo. Todos os países do mundo, depois dessa pandemia, terão que se reinventar para não só vencer os problemas sanitários, os problemas de saúde, como também os seus problemas econômicos. Porque, com certeza, depois de uma crise como essa, todos os países terão perdido valor, tanto o valor da sua riqueza como país, como das pessoas, né? Os mais ricos, menos ricos, os mais pobres, provavelmente mais pobres. Mas voltando à doença, eu acho que é importante nós lembrarmos que o que nós podemos fazer de mais importante é evitar a contaminação, porque ainda não temos um tratamento definitivo. A contaminação, nós já sabemos que o coronavírus, ou o novo coronavírus, é um vírus de uma família que já era conhecida, a família coronavírus já existe há alguns Desde anos, 1960, né? Eu acho que é isso. já Já é bem antigo. conhecida, isso, e surgiu uma mutação, um novo vírus, que foi denominado de novo coronavírus, que causa a doença comumente chamada de Covid-19. Então, vamos considerar essa doença, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Ela hoje é conhecida como sendo uma doença que, quando nos acomete, depois que eu me contamino, que o ser humano se contamina, ele tem 3 fases da doença. A primeira fase, o vírus, ao entrar no organismo, ele vai se replicar, entra dentro das células, muda essas células e se replica. Isso dura, em média, 5 dias. Tempo médio, um dia mais, um dia menos. A segunda fase é a fase da inflamação, que é quando os principais sintomas se exacerbam, e que também é em torno de 5 dias, 5 a 7. E vem a terceira e pior das fases, que é a fase da hiperinflamação, que geralmente ocorre do 8º, 10º dia em diante. Então, do ponto de vista prático, ao estar contaminado, você tem aí 5 dias com sintomas inespecíficos de um resfriado, de uma virose qualquer. 80% dos contaminados muitas vezes não sentem nada, são assintomáticos, e esses são aqueles que têm uma imunidade muito boa, os mais jovens, os mais saudáveis, que se alimentam bem, geralmente não fumam, fazem exercício, não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade. Então, esses pacientes muitas vezes não sentem nada e só vão saber que tiveram a doença se fizer um teste para saber se sua imunidade está confirmada. Certo. Já os pacientes de alto risco, os pacientes que têm comorbidade, e aí entre os pacientes que têm doenças cardiovasculares, geralmente evoluem para as outras fases.
Mesmo jovens também podem evoluir para outras fases, em bem menor proporção, mas nenhuma idade, nenhuma faixa etária está imune disso. Então, a segunda fase, que é a fase da inflamação, os sintomas se exacerbam, e esses sintomas são principalmente a febre, os sintomas respiratórios, o mal-estar, a fadiga, aquela sensação de que eu quero ficar quieto, fico sem energia para fazer minhas atividades habituais, e pode vir um pequeno cansaço. Geralmente isso vai até o 12º dia. Daí em diante melhora e a doença passa e fica tudo muito bem. Infelizmente, tem um grupo pequeno que vai para a terceira fase, que é a fase da hiperinflamação. E aí o vírus que se replicou, que atuou nas células dos órgãos-alvos. Os principais órgãos-alvos são o pulmão, é o que é mais atacado, o rim e o coração. E dentro do contexto do coração também o leito vascular sistêmico, periférico, cerebral e assim por diante. Nesse contexto, é muito importante eu já não esquecer de falar que quando se descobriu o mecanismo de ação, se sabe que o vírus se liga num receptor, que é o chamado receptor ECA. ECA significa enzima conversora da angiotensina, que é uma enzima que participa de processos que causam hipertensão. Então, lá no mês de fevereiro, março, alguns estudos questionavam se os hipertensos deveriam ou não continuar usando os medicamentos, tipo enalapril, tipo losartana. Isso hoje está consagrado que deve-se continuar o tratamento. Então, o meu primeiro recado para os pacientes e para a população em geral, quem toma seus medicamentos para pressão, nunca suspender, mesmo que sejam esses medicamentos, pois o que se sabe hoje é que a resposta inflamatória, mesmo o vírus se ligando a esse receptor, segue outros caminhos. No endotélio vascular, principalmente no endotélio vascular, primariamente pulmonar, já que o endotélio vascular pulmonar é rico dessa enzima, desse receptor ECA, é um dos órgãos que tem mais esse tipo de receptor. Talvez isso tenha a ver com a sua predileção pelo pulmão, e depois disso o rim, e depois coração. Nessa terceira fase, que é a fase da hiperinflamação, aí que o paciente começa a ficar insaturado, que é quando baixa o oxigênio no sangue, fica cansado e com falta de ar, mesmo em repouso. Geralmente a febre também se exacerba, e essa aí é a hora que o paciente tem que ser internado, e o tratamento tem que ser intra-hospitalar, ou numa unidade semi-intensiva, que é um apartamento ou uma enfermaria diferenciada, ou na UTI, quando o quadro se agrava. Então, esse é o contexto da doença, uma luta terrível da medicina e da ciência para se encontrar a vacina, porque se acredita que esse assunto só vai estar definitivamente resolvido quando surgir a vacina, que se espera, no máximo, estar aí disponível janeiro, fevereiro, março do próximo ano. Certo. Doutor Nelson, agora a gente está vendo, você disse, poucas pessoas vão evoluir aí para essa hiperinflamação. E a gente está vendo a recomendação hoje, até dos protocolos, é que as pessoas procurem esse atendimento médico logo no início, quando aparecerem os primeiros sintomas. Essa intervenção no início consegue evitar que essa pessoa que teoricamente iria evoluir aí para o terceiro nível reduza os seus riscos? Nós precisamos aqui, já que nós estamos falando com uma comunidade de pessoas que não são, a grande maioria não é da área da saúde, são pessoas comuns, normais, que precisam de informação. Eu vi doutor Elmano chegando aqui. Que bom. Um pneumologista que com certeza tem muito a nos ajudar. Existe a ciência e existe a crença. Então, do ponto de vista da ciência, ainda não há nada para profilaxia. Eu vou tomar remédio tal que vai evitar, que vai prevenir a doença. Cientificamente não existe. Né? Na primeira fase, que é a fase da replicação,
Tem correntes que recomendam alguns medicamentos, imaginando por trabalhos in vitro que esse medicamento vai evitar a replicação do vírus, mas cientificamente não há nenhum trabalho que mostre que verdadeiramente isto ocorre. Tem algumas experiências de grupos na Europa, outros no Brasil, mas cientificamente, estatisticamente provado, não tem. Essa é a grande verdade que nós temos. Tudo que nós fazemos hoje é para suportar esse paciente, que felizmente na primeira fase, que é o mais comum, a fase da replicação, os primeiros 5 dias, que você sabe que está com algo tipo uma virose, tipo um resfriado, e tem 2 sintomas muito importantes que devem chamar a atenção de todos nós. Quando nessa vigência de algo parecido a um resfriado, você começar a não sentir o olfato, nem o paladar, esses 2 sintomas, quando ocorrem, em 86% dos pacientes, isso indica que é positivo para a Covid. Então, são sintomas muito importantes para que os pacientes, as pessoas, fiquem atentos. Mesmo eu estando bem de saúde, se meu paladar e se meu olfato começa a não ser como era antes, né? Os odores do seu dia a dia, os paladares do seu dia a dia, né? Isso é muito relevante para que você possa procurar um médico, um serviço de saúde, fazer seus testes. Doutor Nelson, todos os pacientes que estão aí enquadrados como pacientes cardíacos, eles precisam ter essa orientação especial? Tem alguma doença que ela deve ser, a preocupação deve ser maior, o cuidado deve ser maior? Bom, o vírus na fase da replicação, ele atua procurando os locais mais frágeis do organismo para atacar. Então, e quando ele vai se replicando, ele vai inflamando. Sim. Primariamente, sempre o pulmão. Esse é o órgão mais agredido. E na sequência pode vir o rim ou pode vir o coração. Se você já tem uma cardiopatia, se você é diabético, se você é hipertenso, se você é obeso, esse é o paciente que essa replicação mais evolui para a inflamação. E essa inflamação também altera a coagulação do sangue. O sangue é como se ficasse mais grosso. A doença é uma doença que a gente chama de trombogênica. Ela produz a formação de trombo, ela caminha na direção do coágulo, que pode causar um entupimento no vaso, que se chama de trombose, se for no coração ou no cérebro, e se chama de embolia, se for no pulmão, ou nos vasos periféricos, também pode ser. Então, no coração, tem três agressões que podem gerar risco para o paciente. O Covid, na fase da inflamação, principalmente na hiperinflamação, cria 3 situações. Arritmias cardíacas, que podem ser benignas, tipo um pequeno descompasso, uma batida fora do compasso, que a gente chama de extrasístole, ou uma aceleração tão grande que ele não se mantém ativo e faz uma parada cardíaca. São as arritmias cardíacas, vai do mais simples ao mais complexo. E aí depende do grau da inflamação e depende das condições biológicas do coração dessa pessoa, desse indivíduo. Segundo, também muito comum, é a ocorrência de isquemia no miocárdio, que é o primeiro passo para o infarto. Esse vaso fica estreitado com o coágulo, o sangue não circula bem e o músculo do coração falta sangue para que ele trabalhe normalmente. Então, isso a gente chama de isquemia ou de angina e que vai para o infarto. Então, o infarto agudo, mesmo em jovens, de pacientes portadores de Covid, pode ocorrer. É uma das complicações da Covid sobre o coração. E o terceiro, não é tão frequente, mas é também tão grave, que é quando a inflamação promovida pelo vírus ocorre no músculo do coração. Chama-se isso de miocardite. Então, as miocardites já existem há muito tempo, todos os vírus podem causar, e o Covid o corona não é diferente. Então, você pode fazer a miocardite, essa miocardite faz o coração dilatar, faz o coração crescer,
ele fica sem força de bombear o sangue e você desenvolve uma situação chamada de insuficiência cardíaca, que é também muito grave e que todas essas condições, diante da inflamação, podem levar à morte, infelizmente. Doutor Nelson, existe algum estudo assim, a longo prazo? O paciente teve a inflamação com Covid, conseguiu vencer, se curou, mas você falou, por exemplo, essa miocardite, ela pode lá na frente, essa insuficiência aumentar pela infecção do Covid hoje ou ainda não tem estudos sobre isso, como a doença é muito nova ainda? Diretamente sobre o Covid, não. Mas, historicamente, as miocardites virais, como nós chamamos, elas têm evoluções bastante diferentes. Umas, passada a fase aguda, regridem, meses depois o músculo se recupera algumas vezes, é raro, mas algumas vezes até completamente. Outras vezes fica uma cicatriz e que esse coração ele não tem mais a vitalidade que tinha antes daquela miocardite, antes daquela infecção. Uma pessoa, Pois não. não, uma pessoa que não tem nenhum problema cardíaco pode evoluir para isso, caso a Covid nela seja dessa forma grave? Pode sim. O paciente rígido, como acredito que é você, nunca tive problema nenhum, a minha idade é abaixo dos 50 anos, saudável. Se o processo inflamatório for muito intenso, se chegar na fase da hiperinflação, que geralmente acontece aí do 8º dia, 10º dia em diante, para que a gente entenda, se eu tive os sintomas e até 10, 12 dias, não me aconteceu nada demais em termos de sintomas, a expectativa é muito boa do futuro. Quer dizer que você já está aí no caminho da cura, né? Já venceu. Exatamente. 7 a 10 dias as coisas vão piorando, 12, 14 dias não melhoraram, tem uma inflamação muito relativa e é aí que essas complicações podem acontecer. E as mais graves são, primeiro, a insuficiência respiratória aguda, precisar de ser entubado, ter ventilação mecânica, as arritmias cardíacas, a insuficiência cardíaca pela miocardite ou pelo infarto, que o infarto também pode levar à insuficiência cardíaca, e em paralelo a isso, o rim, que também é um órgão que tem muito receptor do corona, aquilo que nós chamamos de ECA, aquele receptor tem muito no rim, ele também é atingido. Então, você pode, primeiro, ter as complicações respiratórias e na sequência, problemas renais, insuficiência renal aguda, que precisa, às vezes, ficar semanas, algumas vezes meses, fazendo hemodiálise. É uma das sequelas muito desagradáveis da fase inflamatória. Muitas vezes se cura, se recupera a inflamação do pulmão, se recupera a inflamação do coração, e às vezes o rim é o órgão que fica marcado por mais tempo. Tanto o rim quanto o cérebro. Geralmente, eles muitas vezes demoram mais tempo para se recuperar. Doutor Nelson, você falou das arritmias e tem também toda essa polêmica relacionada à cloroquina, né? Que provoca essa arritmia e essas paradas cardíacas. Qual a sua opinião sobre isso? A cloroquina não podia faltar. Mas é porque é uma dúvida muito comum. As pessoas têm um medo, está no protocolo, vou tomar ou não vou tomar? Porque tem também essa opção do paciente autorizar, né? E o medo dessa arritmia, dessa parada cardíaca, em virtude do uso dessa cloroquina. Qual a sua opinião sobre isso? Fala para os pacientes que estão aí cheios de dúvidas sobre isso. Um minutinho sobre cloroquina, que eu acho que é importante falar. A cloroquina se usa desde 1934. É um medicamento que foi descoberto e pesquisado, acho que pela Bayer, lançado no mercado, aqui não estou. Citei porque é importante dizer que essas pesquisas são muito antigas, acho que é 1934. É um medicamento muito conhecido da área da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, de todos nós. Os pacientes da região norte do Brasil conhecem isso há muito tempo. Pessoas, quando vão para áreas endêmicas de malária, tanto no norte do Brasil quanto na África, usam muito. Então, é um medicamento muito conhecido. Qual é a polêmica? É porque a cloroquina ele promove efeitos colaterais relevantes. Mas se usa cloroquina na malária, no lúpus, na artrite reumatoide, em doses adequadas para esses procedimentos. Vários trabalhos que foram feitos usaram cloroquina em doses bem mais elevadas. Mesmo nas doses
previstas para essas doenças já tratadas, ela também causa complicações cardíacas. Ela causa arritmia cardíaca. Então, mesmo na dose normal, existe o risco da arritmia. O que se discute é o seguinte: nenhum trabalho mostra verdadeiramente que a cloroquina evita a replicação do vírus e evita a inflamação. In vitro, tem trabalho discutindo isso, mas em vivo os estudos não mostram isso, né? Há trabalhos mostrando que em determinados vírus, em determinados estudos, o comportamento, em teoria, poderia ser semelhante. Como é uma doença muito nova, tem corrente de infectologista que defende o uso nessa primeira fase. Agora, só se admite usar cloroquina nessa fase da replicação, nos 5 primeiros dias de seus sintomas. Há um trabalho muito grande, um trabalho, acho que europeu, que colocou abaixo o uso da cloroquina na terceira fase, na fase da hiperinflação. Sabidamente, na fase da hiperinflação, pode até aumentar a mortalidade. Então, sob cloroquina, o que nós sabemos é isto. Não é aquela frase, se não fizer bem, que mal não faz. Não é isso. Pode causar arritmia. Portanto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na qual eu, como cardiologista, sou filiado, ela recomenda não usar cloroquina hoje em nenhuma das fases. Principalmente se o paciente tiver alguma comorbidade, tiver alguma doença cardiovascular. Certo. E as outras medicações, os anticoagulantes, doutor Nelson, que estão sendo usados também? Os anticoagulantes, eles são preconizados a partir já da segunda fase. Na fase que você começa a inflação aí. A inflamação, mesmo que não seja ainda a fase dos grandes sintomas respiratórios. Não precisa esperar que você esteja muito dispneico, com falta de ar, acamado, para começar o uso dos anticoagulantes. Isso hoje é preconizado nessa segunda fase e já se implanta como rotina, que não deve ser feito como automedicação, porque os anticoagulantes precisam ser muito bem conduzidos, porque se a dose que for usada for uma dose errada, pode fazer um sangramento, e todos os sangramentos são situações de risco e que podem agravar a doença do paciente. Então, sempre com a prescrição médica, ou do seu médico, ou do serviço de emergência, ou do consultório que você procurar. O médico saberá prescrever isso. Tem bons anticoagulantes, seguros, que usamos com total tranquilidade, quando na dose adequada e no momento correto. Não na primeira fase. Geralmente se usa o recomendado. Hoje, os protocolos indicam, quando começa essa fase da inflamação, é quando se começa a usar, é quando tem indicação formal dos anticoagulantes. Se você me perguntar, tem colega médico que está autorizado a prescrever já do início? Tem. O protocolo permite que você use. Então, vai muito da experiência do grupo, do protocolo que ele segue, e também do perfil do paciente. Se é um perfil de muitas comorbidades, poderá começar o anticoagulante mais cedo. É hipertenso, já teve infarto, já teve uma arritmia, já fez uma cirurgia cardíaca. É possível que esse anticoagulante possa se começar já desde os primeiros dias. Por isso, o tratamento tem que ser individualizado também. Tem muitos pacientes que, inclusive, já tomam na sua rotina, né? Exatamente. E, naturalmente, deverão continuar. O Alex está perguntando aqui, quando se fala em anticoagulante, no tratamento da Covid, se refere a Clexane, Marevan ou algum outro anticoagulante específico? Ele está perguntando também se quem usa prótese mecânica pode usar a cloroquina. Vamos separar a pergunta. Primeiro, a heparina e o Clexane são os mais comuns e são muito bem indicados. Existem outros anticoagulantes por via oral, mais seguros, mas muito mais caros. Então, tanto a heparina quanto o Clexane, hoje o Clexane é muito mais confortável, você toma apenas uma aplicação por dia, mas existem outros igualmente seguros. E, no caso de portadores de próteses, não tem nenhum problema que eles usem. Pelo contrário, é até bom que use,
principalmente se a próstata for cardíaca, né? No caso de usar a cloroquina, se ele tem prótese, eu não falaria só da prótese. Eu não indico que você tome a cloroquina nem profilaticamente, nem na primeira fase, nem em nenhuma das fases da doença. Eu acho que a cloroquina, por todos os trabalhos que estão publicados aí, se você quiser tomar e o seu médico lhe examinar, faz um eletrocardiograma, vê que você não tem cardiopatia nenhuma, não tem nenhum sinal de comorbidade relevante, e você diz, eu quero tomar, e ele concorda em prescrever, e você assina um termo que se responsabiliza pelas complicações que puderam vir, você tome. Não tem nenhum problema da cloroquina com a prótese, nem mecânica, nem de qualquer natureza. A cloroquina é um problema de arritmia. Ele muda a parte elétrica do coração. O coração tem duas estruturas bem nítidas. A mecânica, que é o músculo para contrair, e um sistema de condução de estímulo. Uma micro rede elétrica interna própria do coração. Essa rede elétrica, entre parênteses, que a cloroquina interfere, podendo causar arritmias graves. Não estou querendo demonizar a cloroquina. Eu só acho que ela pode não fazer bem se o paciente for do grupo de comorbidades que tem risco de fazer arritmia. Faz bem? A ciência não comprovou que faz. Se você, pelo que leu, seu médico, pelo que leu, acha que você tem mais benefício do que risco, siga a orientação do seu médico. Doutor Nelson, a ivermectina, está todo mundo perguntando também, que é outra medicação que está gerando também dúvidas, né? E as pessoas estão, inclusive, falando que os profissionais de saúde devem tomar para prevenir. E aí? Juliana, a ivermectina agora você vai querer que eu prescreva, não é? Mas tá bom, é muito bom essa conversa. Eu acho muito legal esse papo, porque ele é bem descontraído e bem pessoal. A ivermectina é muito diferente da cloroquina. A ivermectina também já se usa há muito tempo, é um vermífugo. Ele é usado para tratar várias micoses, vermes e etc. E os efeitos colaterais dele são quase nenhum. Você talvez não deva usar em quem tem uma doença, alguém que tem doença do sistema nervoso central, no máximo. Mas ele pode ser dito, se não fizer bem, que mal não faz. Então, tomar a ivermectina não traz malefício e poderá trazer benefício. Os trabalhos in vitro, o que é um trabalho in vitro? Você pega o vírus, põe num tubo de ensaio, dentro daquele tubo de ensaio você coloca o medicamento. Espera alguns dias e vai ver se o vírus está vivo ou se está morto. A ivermectina in vitro evitou a replicação do vírus. Por isso a ivermectina tem escolas que recomendam ser tomado preventivamente. Para que, se você tiver a contaminação, o vírus não se replique. Ou se ele se replicar, seja muito pouco. E aí, sua virose não passe daquela famosa gripezinha. Ok? Então, há escolas que recomendam isso. Há uma linha mais científica da infectologia que não tem comprovação científica e, portanto, acha que não muda o curso natural da história. Eles partem do princípio de que gostariam muito que aqueles que tiveram a contaminação pela Covid, tiveram os sintomas, ficaram em casa isolados, tomaram apenas sintomáticos, Tilenol, Anadol, Novalgina, e ficaram bons. Então, existe muita gente assim. Infelizmente, as redes sociais não estão cheias desses depoimentos, porque muitas vezes nós preferimos acreditar no depoimento que me estimula a fazer algo. Eu não fazer nada, ficar em casa esperando o vírus e não tomar nenhum comprimido, isso faz a minha cabeça me deixar vulnerável, claro.
A sua, a minha, a de todos nós. Se É eu sou uma igual. pessoa se eu sou uma pessoa de muita fé, até rezar vai me ajudar. Até uma boa reza, até uma boa meditação vai me ajudar. E façam, é conveniente que façam. Então, sobre a ivermectina, eu não sou contra que se use. Se o paciente me perguntar se deve tomar, eu digo, se você quer tomar, pelo que você viu, você acredita, então tome. Prescrevo? Prescrevo. Cloroquina? Não prescrevo. Isso é a forma como eu sigo a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a minha sociedade acha que a cloroquina não traz benefícios. Já a ivermectina, estou olhando os trabalhos que existem e usá-lo na dosagem correta. Não tem nenhum trabalho mostrando que tem efeito colateral relevante. Prejuízo para o paciente é um termo bem simplório, mas é assim que a gente analisa. Quando eu uso um medicamento, eu tenho que ponderar quais são os riscos e os seus benefícios. A ivermectina não tem comprovação que traz benefícios. Sei lá se daqui a 2 anos não será o grande medicamento, outros que vão surgir, tantos outros que já experimentaram. Temos aqui uma lista de pelo menos uns 10 que estão testando, experimentando e nada comprovado, nada de novo, né? Mas eu também tenho já a idade cardiológica como profissional para saber que nas minhas aulas da faculdade, num determinado momento, eu dizia que aquele medicamento era contraindicado para a doença X. 10 anos depois, se viu que não era bem assim. Aquele medicamento numa outra dose, aquele medicamento associado a um outro, poderia agregar benefícios. Então, a ciência ela é muito dinâmica. E esse momento que a gente vive, ele é muito desafiador, porque é muito desconhecido. E eu acho que nós médicos temos a obrigação de usar, acima de tudo, o bom senso. Eu quero para o meu paciente o melhor dele. Então, o melhor dele é a prevenção. Evite o contágio. Máscara, nós vamos precisar usar aí pelo menos mais uns 6 meses. Você não tenha dúvida. Cuidar bem das máscaras, a higiene das mãos, a toalete respiratória, o isolamento social de uma forma adequada. Você não precisa ficar trancado numa clausura. Você precisa ficar sem ter contato com pessoas aglomeradas, mais próximas do que 1,5 m, 2. É isso que vai lhe contaminar. Isso é muito mais importante do que certas outras medidas que se discutem tanto e muitas vezes se está numa reunião de várias pessoas e tem 2 ou 3 sem máscara. Isso é que é muito ruim. Então, resumindo sobre a ivermectina, se não fizer bem, que mal não faz. Sim. A discussão é, faz profilaticamente ou não? Tem protocolos, o nosso protocolo do Conselho Regional de Medicina, que o Hospital do Coração segue, ele tem essa recomendação para que os médicos escolham se eles devem usar ou não a ivermectina na primeira fase, que é a fase da replicação. Podem ser usado até a primeira fase da inflamação. Estão perguntando, pode ser usado sem sintoma? Pode comprar sem receita? Tem que ter prescrição médica? Aí vai todo mundo sair correndo para a farmácia agora. Eu acredito que, hoje eu acredito que a procura foi tão grande que passou a ter prescrição médica. A automedicação ela é muito ruim, porque você nem sempre entende a dosagem correta. E pode ter uma dosagem, todo medicamento em dose excessiva se transforma no veneno, todo. Se a dose é 10, eu tomo 100, isso vira um veneno. Então, eu acho que hoje só se libera na farmácia com receita. Sem sintomas, se você tomar, você está tomando com o conceito dele ser... só um minutinho. Você está tomando com o conceito dele ser profilático. Tem pessoas que recomendam, tem médicos que prescrevem. Ele vai trazer algum problema? Não, porque você está tomando como se estivesse tomando um vermífugo. Eu estou tomando para tratar uma provável verminose que eu tive num determinado período, no verão, então, como o colega Pedro Cavalcante divulgou que aconteceu isso com a família dele, e ele relata que, coincidência ou não,
As pessoas que tiveram a contaminação tinham tomado a ivermectina e, portanto, tiveram os sintomas muito fracos. Isso é uma observação importante que eu sei que está sendo bem valorizada. Cientificamente, não tem uma comprovação entre toma ivermectina e os sintomas são menores ou a doença não se agrava. Mas, na fase da replicação, tem sintomas, pode ser usado e o protocolo recomenda que o médico pode fazer a prescrição, que é uma prescrição ética e a farmácia libera. Doutor Nelson, o Alex está falando que meu INR, o que é INR? Está sempre na faixa de 2,80. Com isso, o vírus tem menos chances dele se proliferar pela corrente sanguínea? O nome dele é? Alex. Não, Alex, não. São coisas diferentes. O INR, ele indica o grau de coagulabilidade, de agregação plaquetária do seu sangue. Então, você deve tomar um anticoagulante, por qualquer que seja o motivo, e você está numa faixa muito segura. Essa faixa de 2 a 3 do INR é uma faixa muito segura. Então, você está numa faixa boa para a dosagem do medicamento que você deve estar tomando. O vírus, ele poderá, se chegar na fase de inflamação ou hiperinflamação, não trazer os problemas de tromboembolismo. Ou seja, provavelmente você, com esse INR, vai estar protegido das complicações tromboembólicas, porque você já toma e você já está anticoagulado. Mas ele não interfere na fase da replicação para inflamação. Ele vai prevenir que a sua coagulação se altere tanto quanto a de alguém que não está tomando o anticoagulante, ok? Certo. Doutor Nelson, muita gente perguntando ainda sobre a ivermectina. Quem tem diabetes, quem tem hipertensão, hepatite medicamentosa, essas pessoas podem tomar ivermectina ou ela traria alguma hepatite não deve tomar, os outros não tem problema. Todo paciente que tem hepatite, esses vermífugos deve ser tomado com muito cuidado, porque eles têm uma ação bem expressiva sobre o metabolismo hepático. Certo. Mas o hipertenso e diabético não tem problema. O que a gente precisa entender é que o hipertenso, o diabético, acima de 60 anos, obeso, esse é o paciente que tem que, acima de tudo, ficar o mais recolhido possível. Porque a contaminação deste paciente, nós temos observado que nas estatísticas, é esse o perfil do paciente que tem ido mais para hiperinflamação. Obeso, hipertenso, diabético, com alguma doença cardiovascular ou doença renal. Esteatose, estão perguntando. Esteatose também já tem um fígado agravado. Ele já tem um fígado com alguma alteração. É preferível evitar. Ou consulte o seu hepatologista ou o seu gastroenterologista, que é quem deve ter feito o diagnóstico da esteatose. Se em doses menores, pode ser feito. Isso é possível fazer. Mas vai depender muito do perfil de risco dele. Se ele tem perfil de risco, eu acho que, se não tiver problema hepático, até eu entendo que tomar pode fazer bem para o organismo e para a cabeça, principalmente. Para aqueles que não têm, são pacientes rígidos, normais, apenas têm a doença hepática, eu acho que é melhor não tomar. Sim. Mas consulte o médico dele, é o mais importante. Isso, que eu sempre bato aqui nessa tecla aqui nas lives, é exatamente isso. Isso aqui é uma conversa, informação, mas cada caso tem que ser avaliado pelo médico. Essa conversa aqui não dispensa a orientação, a consulta médica de jeito nenhum. Doutor Nelson, estamos vendo também nesse tempo, né, os pacientes que são cardíacos, esses pacientes que estão no grupo de risco, eles escutam sempre, tem que ficar em casa, e surge uma intercorrência que não está relacionada à Covid. A gente está vendo que muita gente está continuando em casa com medo de ir ao pronto-socorro, né? E isso não tá gerando bons resultados, né? Estamos vendo aí muitos casos de infarto que já chega, não dá tempo de salvar a pessoa, de AVC. Você vai falando e a gente vai lembrando. Dos pacientes que vão à fase de hiperinflação, 30% deles evoluem para complicações cardiovasculares. Arritmia, infarto, insuficiência cardíaca, tromboembolismo.
30%. Então, é muito relevante. Além disso, os pacientes, por se protegerem, principalmente aqueles que têm suas comorbidades, têm evitado vir ao pronto-socorro. E o que tem se observado, isso foi visto e tem um trabalho sobre isso na cidade de Nova York, a mortalidade cardiovascular na residência aumentou expressivamente durante a crise da pandemia na cidade de Nova York. E deve estar acontecendo no país como um todo. Nós aqui no pronto-socorro do Hospital do Coração, nós tínhamos cerca de 800 atendimentos do cardiologista no mês do pronto-socorro. Então, cerca de 800 pessoas vinham procurar o cardiologista para fazer suas avaliações. O hipertenso, a palpitação, a arritmia, o infarto, a angina. A média dos últimos 2 meses está em torno de 300. Então, menos da metade desses pacientes estão vindo ao pronto-socorro. E muitas vezes, quando ele tem chegado ao pronto-socorro, nós observamos que já vem num estado mais grave. Já vem numa situação de risco bem maior. E isso é muito importante que esses pacientes saibam que hoje os serviços de emergência estão, de uma forma muito tranquila, vazios. A gente atendia no Hospital do Coração 6.500 pacientes mês. Estamos atendendo 2.500, 2.600 mês. E os serviços de emergência, todos eles eu conheço e sei, porque discutimos muito isso, nós, os diretores de hospitais, estão bem protegidos. As equipes que estão na linha de frente do Hospital do Coração estão protegidas, os seus médicos, enfermeiros, recepcionistas, a área onde eles estão ficando para ser atendidos também com toda a proteção, todo o isolamento. E quando esse paciente que chega com um sintoma que não é suspeita de Covid, ele fica numa área própria para os pacientes não Covid. Tem uma área que se acompanha, se avalia o paciente Covid e uma área que se avalia o paciente não Covid. Então, é bom que esses cardiopatas, os coronariopatas, principalmente, acima de 60 anos, voltem aos seus cardiologistas, nos seus consultórios. As clínicas também criaram todas as suas estruturas de precaução. Tenho visto vídeos e fotos de vários serviços. Então, é bom que os nossos pacientes não deixem agravar para ir no pronto-socorro. Voltem à rotina de revisão com os seus cardiologistas, com os seus neurologistas, com os seus nefrologistas e, naturalmente, os pneumologistas. Os asmáticos, os que têm doença pulmonar crônica, devem manter a rotina do tratamento e continuar o acompanhamento com os seus médicos. E as cirurgias, doutor Nelson, como é que está funcionando no Hospital do Coração? Tem essa parte também limpa de Covid, separada? Tem sim. Tem até a Emanuele está falando aqui que está empurrando com a barriga para fazer uma cirurgia na vesícula, porque está com medo. Isso. As cirurgias daqueles problemas que podem ser adiados por mais de 6 meses, a recomendação é adiar. Por exemplo, a cirurgia de catarata, uma cirurgia de adenoide, uma cirurgia que você pode conviver com ela 6 meses, que não vai lhe trazer nada de complicações futuras, podem ser perfeitamente adiadas. Mas uma cirurgia de doença coronária, de uma doença de válvula, uma doença, um tumor, qualquer que seja, no estômago, na língua, qualquer tumor, o seu médico deve dizer, é benigno, dá para esperar. Se for maligno, não dá para esperar e tem que se fazer. Uma vesícula, que é o caso dele. Se ele teve crises frequentes de colecistite, que é a inflamação da vesícula, consulte o médico, porque não é bom fazer a cirurgia na fase aguda. E o centro cirúrgico dos hospitais privados que eu conheço, não só o nosso, também estão todos eles, os médicos trabalhando com toda a proteção, os enfermeiros, os circulantes, os assistentes. Hoje é uma área limpa. E quando se precisa fazer uma cirurgia no paciente que tem Covid, aquela sala cirúrgica é interditada por 24 horas e feito uma verdadeira higienização da mais profunda minúcia, para que só 24 horas depois volte a funcionar. E o ambiente é também separado dos demais. São fluxos diferentes. Então, os hospitais
que estão continuando fazendo as cirurgias que têm risco, cirurgia cardíaca, cirurgia traumatológica, ortopédica, neurológica, e essas cirurgias abdominais. Acho que se ele teve crises frequentes de colecistite, nada melhor do que ele voltar ao médico dele, doutor, vamos esperar para fevereiro, março, ou devemos fazer logo? Porque acredito que nós vamos ter aí mais, não dessa crise tão aguda que vivemos agora. Eu acho que no Rio Grande do Norte e no Brasil, creio que nós estamos aí se aproximando do tal pico, né? Do platô, para que depois a curva desça e diminua tanto o contágio quanto a mortalidade. Doutor Nelson, tem uma pergunta aqui da Luara. Ela diz, como identificar um infarto? Há umas 2 semanas achei que estava infartando, mas passou. Não fui ao pronto-socorro. Como a pessoa pode identificar esse infarto? O sintoma mais frequente é uma dor no peito ou no precórdio, que no meio, mas às vezes essa dor também é como se fosse aqui na garganta. Sempre é um aperto forte, como se estivesse lhe apertando, lhe trancando. Geralmente o sintoma é de dor forte, pode irradiar para o braço esquerdo, isso é o clássico. Mas existe também um infarto, onde a sua dor pode ser nas costas, ou pode ser na boca do estômago, como se diz no epigástrico. Essa dor constrictiva, essa dor que lhe aperta, sempre deve fazer o paciente procurar um serviço de emergência e fazer um eletrocardiograma. Porque o infarto ele é feito pela conjugação de 3 fatores. O sintoma que teve, o eletro que fez e o exame de sangue que fez. Se desses 3, 2 são positivos, tem um infarto. Isso é de uma forma bem simples. Não dá para você simplesmente com uma pontada no peito ou uma aceleração no coração achar que isso é infarto. Não. Precisa ter pelo menos um eletrocardiograma e se ele não identificar, tem que fazer o exame de sangue, porque eu tenho que conjugar o sintoma com o eletro com o exame de sangue. Então, é na emergência que você vai esclarecer isso aí. E não fique em casa se você tem mais de 40 anos e tem fator de risco. Não fique em casa, quando eu digo, se tiver dor. Se você estiver bem de saúde, pelo amor de Deus, continue em casa. Eu acho que é esse medo mesmo que está acontecendo. As pessoas sentem, né, algo e fica com receio. Aí vai passar, vai passar. Você deixa que eu faça 1 minuto de observação sobre algo que eu não quero esquecer? Claro. É de falar a todos que nos assistem da luta que tem sido do profissional da saúde no dia a dia, nos serviços de emergência, nas UPAs, no pronto-socorro, na UTI. É um momento que todos nós, que já somos experientes na área da saúde, nunca imaginávamos viver. Cada profissional que está lá no atendimento de frente, ele se paramenta com algo muito parecido com um astronauta, não é menos do que aquilo. Ele não tem menos do que uns 20 apetrechos, 20 equipamentos de proteção individual para se paramentar e enfrentar essa luta. Então, eu quero aqui deixar um abraço bem grande a todos esse pessoal que está na salinha de frente e dizendo que, infelizmente, é na população a que tem maior incidência da doença. No Rio Grande do Norte, nós já temos mais de 1.050 profissionais contaminados, né? Felizmente, no grupo, que é um grupo jovem, saudável, a mortalidade é muito baixa, é menor do que 4%, e esses pacientes, hoje, que estão afastados pela doença, o que é mais louvável, que todos nós precisamos saber, e que esperamos que nos próximos 15 dias, todos eles voltem saudáveis, cheios de energia, com a mesma disposição, e para atender a todos que vão procurar. Então, eu queria deixar esse abraço bem grande para todos eles. Certo. Doutor Nelson, só mais uma pergunta que tem aqui da Kise Dantas. Após o paciente ser infectado e sair da zona de risco de contágio, tem se encontrado sequelas a nível do sistema cardiorrespiratório? Sim, sim. Se ele esteve na fase de hiperinflação, de hiperinflamação, esse paciente vai ficar aí no hospital de 5 a
15 dias em média. Quando vai para a UTI, geralmente o paciente demora muito, 10, 12, 15 dias na UTI. Isso é um grande problema que demanda muito leito de UTI. Uma UTI que trata de pacientes Covid, se ele tiver 10 leitos, ele talvez tenha que, no mês todo, atender no máximo a 20 pessoas, se cada um ficar 15 dias. Então, isso é um problema de gestão hospitalar e gestão pública muito importante. Mas esse paciente que foi para a UTI, quando ele sai, após 15, 20 dias, ele geralmente faz 2 testes novamente para saber se já negativou. No segundo teste, se foi negativo, ele sai da área Covid, que a gente chama de a zona vermelha, sai para a área normal do paciente, dos outros pacientes, ele não é mais infectante, ele não é mais contaminante, fica nessa outra área, até que os seus exames melhorem o máximo possível, muitas vezes não normaliza, principalmente o rim. É o órgão que mais demora a normalizar, a mais se recuperar. Algumas vezes precisa, muitas vezes demorou muito tempo entubado, às vezes sai com traqueostomia. A parte cardiológica, felizmente, a gente tem observado que aqui, nos casos que ocorreram, a incidência de infarto foi pequeno. Nós já atendemos uns 600 pacientes aqui no Hospital do Coração. Nós, uns 2, 3 casos, é que identificamos um comprometimento do infarto. Não é da arritmia e da miocardite, que é mais frequente. Mas os pacientes ainda demoram a se recuperar quando vão para a fase de hiperinflamação. Se ele ficou apenas na fase de replicação e uma inflamação de até 8, 10 dias, com mais uma semana ele está novamente trabalhando, rígido, normal, como se não tivesse acontecido nada. Ótimo. Doutor Nelson, estamos aqui, passa muito rápido, já estamos chegando no final da live. Se você pudesse resumir aí a nossa live de hoje, orientações para os pacientes que são cardíacos nesse momento, né? Para que eles continuem com esse cuidado da prevenção e também a questão de buscar atendimento, caso sintam alguma coisa que não seja relacionada à Covid, o que é que você destacaria de principal aí nessas orientações finais? Além do isolamento, uma alimentação saudável, se hidrate bem, durma bem, tome sol, faça alguma caminhada. Tudo isso melhora a sua imunidade. Se gostar de vitaminas, a vitamina C, D e E, se não fizer bem, que mal não faz. Então, você ter um bom aporte calórico, alimentar bem e um bom aporte de vitamina, também melhora a sua imunidade. Eu continuo achando, se nós tivermos uma boa imunidade, nós, se tivermos o contágio, possivelmente teremos poucos sintomas. E o isolamento social. Quanto a outros medicamentos, precisamos individualizar. Você que tem doença cardiovascular, que é diabético, que é obeso, procure o seu médico e pergunte: o que é que eu devo fazer? Eu acredito e quero tomar isso. O que é que o senhor acha? Se os dois concordarem, assine o termo, tome, fique em casa e vamos aguardar a vacina o mais breve possível. Breve, né? Tomara que chegue logo essa vacina. Acho que chega esse ano ainda, né, doutor Nelson? Creio que sim. Foi muito bom estar com vocês no Viver Bem novamente, hein? Foi muito bom. Todo mundo elogiando aqui a sua maneira tão didática, né, de explicar. A live vai ficar salva, tá, gente? Tá todo mundo estou com o coração mais leve também, porque foi muito tranquilo essa nossa conversa. Com certeza. Sempre é, né, doutor Nelson? Muito bom, muito bom. Um abraço aí, um beijo no coração de todos que nos assistiram. Obrigada, obrigada também. Mandar um beijo para todo mundo que faz essa equipe do Hospital do Coração. A gente gosta demais de mostrar tudo que é daí do Hospital do Coração, porque a gente sabe que tem aquela qualidade, aquele cuidado tão especial que vocês todos aí estamos aqui para fazer o melhor possível. E um abraço para vocês do Viver Bem, a Patrícia e sua equipe. Sei que a luta de vocês também é grande. Mas vamos vencer e vamos sair mais fortes. Vamos sim. Uma coisa boa dessa pandemia é aqui, ó. Cada um na sua casa. Antes tinha que pegar um médico, lá se levar para o estúdio. Agora é mais fácil, né, doutor Nelson? Eu já vi que vocês já fizeram mais live do que o programa de quase um ano todo. Já. Essa live de hoje é 57, número 57. Olha aí. Ok. Obrigada, bom dia, doutor Nelson. Um abraço, bom dia. Tudo de bom para vocês. Obrigado por quem nos ouviu e viu. Beijo, tchau. Beijo, tchau.